Então, o texto utilizado, tá? Ele serve para você se pautar, para você não escrever sozinho, que a gente tem que escrever com referência, etc. Mas uma coisa que é muito importante, que eu gosto de falar para meus alunos, é que no final, o texto sempre vai ser seu, usando referência ou não. Então, não é tudo que você tem que usar com referência, mas as ideias principais que vão pautar a sua opinião têm que ser referenciadas, tá? Agora, existem partes dos textos que são obrigatórias que sejam nossas. Deixa eu abrir esse aqui para vocês verem como é que funciona. Tá? Quem vai montar o texto é você que faz. Em várias partes você tem que entrar com referência, outras não. Tá? Então, olha só. Você abrir um capítulo, é obrigatório você fazer uma parte de abertura do capítulo. É você que vai fazer, sem referência em nada. Tá? Então, aqui você mostra o que vai acontecer no capítulo. Então, antes de entrar em discussão sobre tal, é importante alguns apontamentos sobre o regime tal, além da contextualização a respeito dos tributos. Ou seja, nesse capítulo aqui, ele é fundamental para entender o que vai acontecer depois. Eu vou trabalhar nele. Regime tributário, suas consequências, além da contextualização a respeito dos tributos estudados. Isso aqui é importante. Tá? Por quê? Abro o capítulo, mostro o que vai acontecer, me comunico com o leitor, é o que vai acontecer lá para frente. Senão fica capítulo, isso, aquilo, e vai embora. Você não conectou nada, você não fez texto nenhum. Você só copiou e colou referências diretas e fez referências indiretas e a coisa não andou. Ok? Então vamos lá. Não dá para ter isso aqui, ó. Capítulo 2 e entra 2.1. Tem que ter capítulo, texto, ok? Aí o 2, você vai fazer uma mini introdução para ele. Então, vou começar a escrever. A base para se garantir os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal é a arrecadação eficaz e uma distribuição eficiente daquilo que é arrecadado. Eu estou buscando regime tributário, legalidade e elaboração dos tributos. Tá? Então, essa é a primeira. Aí eu vou começar a colocar essa ideia. O Estado é garantido o direito de tributar nos modos da Constituição Federal. Aí ó, uma citação direta aqui, ó, entre aspas, tá? Outra aqui, ó, entre aspas, e ele já trouxe a nossa referência. Depois ele vai falar outra referência, depois outra referência, depois uma referência aqui, ó, direta. Falou. Então ele trouxe um conceito, 2 conceitos, 3 conceitos, 4 conceitos. Agora está na hora. Está na hora do quê? Você que está fazendo o texto dá a sua parte. Então, com base nisso que eu escrevi, naquele outro, portanto, para que seja possível a manutenção dos direitos fundamentais, se faz necessária a aplicação, eficaz, distribuição, blá 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 blá, ó, sem referência. O que ele está fazendo aqui? Isso aqui é de um leitor, esse aqui é de um autor, esse aqui é de outro, esse aqui é de outro, esse aqui também. Com base neles, a ideia é essa e essa. Ou seja, a minha ideia não está sozinha, está baseada neles, mas eu tenho que mostrar também a minha ideia. Essas partes de mini conclusões a partir de ideias de referências é que é importante que você tenha. Senão é um texto de outra pessoa e não é seu. O texto tem que ser seu. Então ele traz aqui, ó, mais uma referência, mais uma. Diante do exposto, ele fala. Ok? Então, ele está fazendo mini conclusões a partir das referências que ele usou acima. E ao final de todo capítulo ou subcapítulo, você vai fazer a mini conclusão. Olha só, gente. Mini introdução. Pode começar com os conceitos de referência. Mini conclusão a respeito da referência. Referência. Mini conclusão a respeito da referência. Mini conclusão do capítulo ou do subcapítulo. Aqui mesma coisa, lá. Referência. Conclusão sobre a referência. Referência. Conclusão de referência. Está explicando. Ó.
referência, referência, conclusão sobre a referência. Vai falando, ó, tudo isso aqui é sem referência. Ó. Ele está dizendo com base no que ele já disse em cima. Mini conclusão do capítulo. Abertura de capítulo. Você faz, começa, ó, referência, já explica ela. Referência, referência, já explica ela finalizando. Abertura, referência, 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 explica o que você está dizendo. Referência, 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 referência. Olha lá. Ok? Vem e fecha o capítulo. Abertura, referência. Vai lá. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Considerações finais. O que você acha que vai acontecer nas considerações finais? Todas essas micro conclusões que você fez em cima, ó, vem para baixo. Você daí com suas palavras, ó, toda a conclusão aqui não tem referência nenhuma, porque não precisa mais. Você já chegou a essa conclusão com base em todas as referências lá em cima. Então, quando eu digo uma coisa assim, eu preciso usar referência. Sim, para as ideias principais, centrais, conceitos e fundamentos do seu texto. Quem faz o texto? Você. Parte referência, parte você explicando a referência. Parte você trazendo para o seu contexto, para o seu tema, a referência. Então, vai escrever? Estou escrevendo, professor. Ok. É das suas palavras? Sim. De onde você tirou isso? Eu tirei de tal autor. Então, põe o autor em cima e depois você explica embaixo. E assim nós vamos fazendo o texto inteiro. O texto deve ter a sua alma. Você monta ele. Ok? Então não é ficar usando direto. Como escrever com base científica? As citações diretas e indiretas já expliquei. O texto contínuo é basicamente isso que eu falei para vocês. Se você ficar colocando referência e não explicar o que acontece depois, ele fica um texto tudo quebrado. Fica parecendo petição inicial. E aqui a gente não pode fazer isso. Então eu ligo uma coisa na outra, fecho os capítulos, abro capítulos, etc. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, diante do exposto. Então eu não falei que ele disse lá e acabou. Eu explico, fecho. Agora abro. Como se pode perceber, apesar de direito tributário ser um dos ramos mais legalistas, ainda assim existem discussões a serem rebatidas. Da onde que vem essas discussões? Da onde que eu sei que o direito é legalista? Tudo está lá em cima, eu só vou amarrando aqui embaixo, certo? Nesta parte passa-se a ilustrar a ilustração da problemática objetiva da pesquisa e também o recente pronunciamento do STF a respeito do caso, o que pode ser um grande delineador para apaziguar este conflito. O que vai acontecer aqui? Eu já estou contando para o leitor. Aqui embaixo eu vou falar do objetivo da pesquisa e vou falar do STF. Tudo isso com base no que eu já disse lá em cima. Então o texto tem que ser amarrado, costurado, contínuo. Tem que ser uma redação e não copia referência, copia referência, copia referência e acabou. Referência, explica, fecha, abre e aí vai. Tá? Evitem ao máximo, gente. Evitem não, né? Às vezes não vai ter como escapar, mas evitem ao máximo os adjetivos aos referenciados. Quem são os referenciados? As pessoas aqui, né? Então vamos supor, Pacheco. Como a gente gosta de falar. O digníssimo doutrinador Pacheco. O ministro do STF, nobre julgador Pacheco. Esquece isso. Nós estamos trabalhando com parte científica. Pacheco é Pacheco. Por mais que o Gilmar Mendes é citado aqui em cima, que é o ministro do STF, você vai falar o magnífico, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Não, é Mendes e acabou. Mendes diz isso, Mendes diz aquilo, a gente tenta evitar. Excelentíssimo doutrinador, mais ainda. Magnífico, ótimo, excelente, esquece. Tá? Científico, a gente não usa essas coisas. Por quê? Quando eu tento colocar adjetivo no nome do cara, parece que eu quero dizer que eu estou usando ele porque ele é bom e não porque o texto dele é bom. Então aqui na base científica a gente usa o texto, a ideia e não a pessoa. Evitem esses adjetivos. Outra coisa que eu, como orientador, não gosto muito, tá? É nas citações diretas ou mesmo nas indiretas,
ficar dizendo o nome da pessoa, porque daí o texto fica tudo quebrado, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Tá. Então a gente tem mania de ficar usando, né? Segundo Mendes, segundo Moraes, Moraes diz isso, Mendes diz aquilo. Imagine você lendo um texto, aí você começa, o Estado é garantido tributar não sei o que, Moraes diz não sei o que, Mendes diz não sei o que e Oliveira diz não sei o que. O tributo quebrou a linha de raciocínio. Então a gente coloca a referência no final e ela implicitamente já diz que isso aqui é do Mendes. Não precisa falar o Mendes diz, tá? Isso aqui o Oliveira diz. Não precisa ficar falando o Oliveira diz. O autor diz tal coisa. Quando a gente usa ou obrigatoriamente tem que usar o nome dos autores antecipadamente, tá? Olha aqui um final. Este é o modelo de Estado objetivo do legislador desenhado constitucional segundo Mendes. Ele quis usar aqui. Quando a gente usa obrigatoriamente isso, ou é bom que se use. Quando, por exemplo, é uma discussão doutrinária. Então, um autor pensa uma coisa. Você fala, segundo o autor, a visão é essa. Aí o outro autor combate aquela visão. Então, ou segundo o autor, a visão é aquela. Aí sim é importante ou interessante a gente usar o nome das pessoas. Agora, para usar no texto contínuo, esquece isso aí. Não precisa ficar usando, não. O texto fica quebrado. A pessoa vai ler, parece que está tudo destruído. Fica fazendo parágrafo, parando, volta, fala o nome da pessoa. Eu quero saber a ideia. Nós temos que saber o que está funcionando. Qual que é a ideia da referência que está embasando um conceito. E não quem é a pessoa, o que ela está dizendo, etc. Agora, se for discussão doutrinária, alguma coisa que só ele diz, ou que você não concorda, mas ele diz você precisa usar, aí ok, tudo bem? Vamos seguir aqui. Sempre em terceira pessoa, muito comum também, porque vocês estão acostumados a fazer petição inicial, etc. Fica usando a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu acho, eu questiono, eu vejo, assim, eu acho que é assim nós pensamos. Então a primeira pessoa é eu, no singular. Temos a primeira pessoa também no plural, que é muito utilizado. Não dá para utilizar em texto científico, tá? O que é? O nós. Nós pensamos, nós encontramos, nós entendemos. Não, nós nem eu nada, ok? Sempre terceira pessoa. Encontra-se, prepara-se desta forma, assim sendo. Tá? Nós vamos usar essas possibilidades. E não eu acho assim, assado, nós encontramos, nós pensamos. Tudo que tiver isso aí, nós vamos ter que arrancar. E lógico, a amarração dos parágrafos, como eu já mostrei para vocês. Faz a abertura, diz o que vai acontecer, tem que ser um texto, tem que ser uma redação, e não fica copiando e colando, e vai ficando tudo separado, parecendo petição inicial. Com base nisso é assim, com base naquilo é aquilo, e não com base naquilo, aquilo outro, não. Isso assim funciona dessa forma, assim sendo é assim, concluindo é assim. Aí você monta um texto, tudo bem? Como evitar o plágio, já mostrei para vocês. Sempre usar a referência, pegou a ideia, copia e cola a referência lá no final, tá? Seja direta, seja indireta. Se você buscar um autor dentro do outro, usa o Apod, mas só em exceção, tenta buscar o autor original. Tá? Tem muita gente usando a má-fé, então vai lá nesse artigo aqui, né? O professor falou que não pode usar o Apod. Aí vem, faz essa parte aqui, e daí pega o Castro, põe como se fosse ele, desce lá embaixo e coloca o Castro na sua referência, sendo que você nunca viu o Castro. Isso é má fé, gente, má fé. Ou você acha o autor original, confere se ele realmente escreveu aquilo, ou você não usa. Não usa. Professor, mas eu preciso usar. Aí a gente vai ver no Apod ou vou tentar te ajudar para encontrar esse texto original.